Olá, sou o Robélio, seja bem-vindo ao podcast Voz Afro. Aqui nós falamos sobre cultura afro-brasileira, falamos sobre empreendedorismo negro, falamos também sobre as vivências de sucesso e os perrengues que a comunidade enfrenta. Bom, eu sou quase um noveleiro de carteirinha já agora. Não era tanto assim, já fui no passado. Estou me tornando novamente. Estou maratonando no Globoplay algumas novelas agora. E estamos recebendo aqui hoje a Kênia Bárbara. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. E desde já agradecer a Fernanda Ribas, que é sua empresária, né, com a gente. E também a Marrom Garcia Assessoria. Também muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está aqui com a gente aqui hoje gravando aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer, muito obrigada. E assim, pra gente começar, acho que você viu alguns episódios que você falou, né, nossos, e tem duas perguntinhas bem clichês. Aquela primeira, esquece a câmera, esquece a atriz, esquece a psicóloga, quem é a Kênia? Então, eu vi antes que tinha essa pergunta, eu devia ter me preparado. Talvez eu tenha dado mole. Eu acho que eu sou uma mulher sonhadora, batalhadora, teimosa, exigente, que busca realizar, que busca se satisfazer, que tem aprendido, entendido e aceitado que as coisas boas devem acontecer para mim também, eu mereço que elas aconteçam. Então, muita terapia e muito orixá nessa descoberta também que continua, né? Acho um pouco complicado, ainda mais sendo sagitariana, acho um pouco complicado me definir, assim, me limitar. Mas acho que é isso. Sou água de rio, filha de Oxum, sigo esse percurso assim. Espero que transpondo todas as barreiras e obstáculos. Você acha o sagitariano difícil de se definir? Porque a gente é meio louco, né? É que eu também sou. Ai, que massa! Então... então, assim, eu mudo de ideia muito rápido. Sim. A gente é um signo mutável, né? Enfim, acho que é nesse lugar, assim, a gente é muito liberto, enfim, sem amarras e tal. Eu acho que fica meio nesse lugar. Eu assim. leio pouco sobre isso, mas já me falaram que eu sou muito desapegado. Com certeza. Aí eu falei, será que eu sou mesmo muito desapegado? Eu sou apegado com família, um pouco apegado com família, mas com coisas assim, materiais, não sou apegado nem um pouquinho. Eu sou desapegada com pessoas também. Com pessoas também? Talvez eu não devesse falar isso. Mas eu sou muito afetuosa e apegada com pessoas, mas quando eu me desligo de alguém, é bem... De vez, né? De vez. Corta o cordão umbilical mesmo. Tipo... É muito doido. Acho que a minha lua também é aquário, sofria às vezes. Eu tava lendo que você foi muita coisa antes de se tornar atriz, né? É a psicóloga que você atendeu na faculdade, no estágio. Foi, já até anotei aqui, ó. Vendedora de loja de roupa. Trabalhou na cozinha de um restaurante. Animadora de festa. Tudo isso enquanto não ganhava dinheiro como atriz. Como é que foi esse período? Conta pra gente. Eu sou de Juiz de Fora, Minas. E lá não tem mercado pra minha carreira, né? Sim. Então eu tive que vir pro Rio. E aí eu vim para estudar na escola de teatro, no Wolf Maia, fiz parte da primeira turma do Wolf. Eu tive a ajuda dos meus pais, graças a Deus. Mas teve um momento que não dava mais só contar com a ajuda deles, eu precisava trabalhar mesmo. A escola era cara, tanto é que eu saí antes de terminar, porque eu não estava dando conta mais de pagar. E aí, eu acho que o primeiro trabalho aqui foi como vendedora de roupas, numa loja de um shopping no centro da cidade. Eu morava no Recreio, que a escola era na Barra, morava no Recreio, ia pro centro, trabalhava lá o dia todo, e aí, como é no centro, as lojas não abrem no final de semana. E final de semana era o dia que eu fazia... No final de semana eu fazia a escola. Então, eu ficava nesse período, aí eu saí da loja... Por conta da carreira de atriz, eu precisava fazer testes e tal. Eu sempre pedia licença, dispensa à minha gerente, até que um momento ela falou, gata, não vai estar dando mais. E aí, um amigo meu, o Erickson da escola, era aluno lá também, ele tinha um restaurante e ele me chamou para trabalhar na cozinha. Que eu lavava a louça, lavava o chão, organizava as comidas antes do restaurante abrir e tal. Depois, aí, em 2019, a minha ex-namorada, Semada, ela tinha uma empresa de recreação, e aí eu comecei a trabalhar com ela.
fazendo festa infantil, cantando, animando as crianças. Gente, é uma trajetória muito, muito, muito ímpar, né? E como é que foi? Como é que era essa para você, assim, tentar ingressar no mercado da dramaturgia, se tornar uma atriz e tal, que eu vi que você também já faz coisinhas desde criança também, né? Já atua desde criança. E hoje você está no seu auge da carreira, praticamente, né? É o auge? Você considera hoje o auge da carreira? Não, eu espero muito mais. Não, mas nesse momento... Seria... Esse momento, com certeza. É o mais alto que eu cheguei até hoje na minha carreira, com certeza. Na novela das 6 da Globo. É o primeiro elenco fixo, né, que eu participo, que eu tô. E numa novela Amor Perfeito tão importante, com mais de 50% do elenco preto, tem diretora mulher preta, tem muita gente preta na equipe, com uma vilã, alguns consideram anti-heroína, enfim, com tanto destaque, assim, tão importante para a trama. E também na série Os Outros, que é uma série de grande sucesso, que fez um baita sucesso. Eu não esperava, nesse momento, estar nesses dois projetos tão importantes. Assim. E como foi que virou a chave da psicóloga da Federal de Juiz de Fora se tornar essa potência de atriz que tu... Então, a psicologia veio depois. Ah, foi depois? Eu comecei no teatro aos 8 anos. E aí eu fui crescendo, enfim, entendendo que ser artista era uma profissão, poderia ser uma profissão. E aí eu tentei vestibular para artes cênicas na Unirio, acho que 2 vezes, e não fui aprovada. E aí, nisso, eu já estava num processo de escolher outro curso, aquela coisa de a gente ter um segundo plano e tal. E aí eu fiz o vestibular na UFJF, aí eu passei para serviço social na UFRJ, para nutrição na Unirio, para letras eu tinha passado na UFRJ também, que eu fui chamada depois, e para psicologia na UFJF. E aí eu tinha feito a minha matrícula em serviço social na UFRJ, quando saiu o resultado de psicologia lá na minha cidade. E aí eu falei, é psicologia, com certeza. E eu tinha muito, assim, era um sonho também fazer uma faculdade, uma universidade. Então, quando eu fui aprovada, eu falei, eu preciso realizar isso também, eu não quero abrir mão disso agora. E aí eu fiquei 2 anos fazendo psicologia, tranquei, porque eu também não queria abrir mão da carreira artística. E aí, nesse período dos 2 anos, eu vim para cá, para o Rio, fiz a escola do Wolf, e voltei para terminar a faculdade, porque eu só podia deixar trancada 2 anos. Eu queria muito meu diploma, também não queria abrir mão dele. E aí eu acabei só clinicando durante o estágio. Eu percebi também que com a carreira artística eu não ia conseguir ser uma terapeuta clínica, que era o que eu gostava de fazer. Mas eu tenho muita vontade de fazer o mestrado. Eu já tenho o que eu quero estudar, o que eu quero pesquisar. E aí eu só estou vendo o momento certo para conseguir fazer isso também. E a psicologia, de alguma forma, te ajuda na construção dos personagens também? Eu nunca parei para pegar uma teoria que eu tenho estudado e usar ela diretamente assim na construção do personagem. Eu acho que é uma coisa meio orgânica, assim. Por conta das habilidades que eu adquiri durante a faculdade, eu acho que naturalmente elas vêm quando eu estou fazendo a preparação ou estudando a personagem. Entendi. Em Lucília, em Amor Perfeito, você interpreta uma fotógrafa, né? Existe um pouco de Lucília na Quênia? Existe. Quanto? Porra, quanto eu não sei, né? Mas assim, o que existe? Lucília é muito determinada, muito ambiciosa. A ambição dela vai para um outro caminho, né? A minha... Mas ela é determinada, ambiciosa, muito objetiva, inteligente, estrategista, focada, teimosa. Tô falando as coisas que eu acho que a gente tem em comum, assim. Obstinada. Eu acho que eu vou por esse caminho. Eu acho que é isso que a gente tem em comum. Ela é mau caráter, eu sou uma mulher de axé. Caráter é uma coisa importante pra gente, o bom caráter. E como é que você faz para separar a Lucília da Quênia? Eu acho muito legal também quando a gente faz uma personagem distante do que a gente é. Mas distante até certo ponto, né? Porque
Eu acredito muito que ninguém é bom completamente, ninguém é ruim. Quer dizer, talvez tenha alguma pessoa bem má. Mas, assim, tem um equilíbrio, né? Só que a gente, moralmente, talvez por conta da nossa construção, a gente escolha o caminho bom. Mas eu separo a gente nessa... Ela é uma mulher que viveu num outro tempo, né? E esse lado dela do mau caráter e tal, das escolhas moralmente questionáveis, não fazem parte da minha vivência, do meu comportamento. Então, eu acho que é fácil separar assim, nesse sentido. A gente vê aqui muito tempo, assim, isso é uma coisa até que me incomoda bastante, que o ator negro, o homem, ele sempre... o papel que dá para ele assim, é de bandido, é o traficante, é o motorista, é o empregado, a mulher é a doméstica, é a prostituta, enfim, sempre papéis nesse nível, assim. É muito difícil para um ator negro que está começando... Aliás, que está começando, é difícil mesmo você escolher papéis. Acho que ponto que a pessoa chega assim, cara, eu não vou pegar esse papel, eu não quero pegar isso, eu não quero fazer isso mais. Um exemplo disso que a gente tem, assim, que eu tenho muito em mente, é o Babu. Uhum. Que o Babu atua muito tempo. Eu lembro do Babu traficante, o Babu era o grande lá de Cidade de Deus. Uhum. O Babu, eu acho que o único lugar que eu não vi como papel desse, assim, de bandido e tal, foi em Meu Nome Não é Johnny, que ele aparece rapidinho lá como policial, e no Tim Maia. Assim, falando do cinema em si. Uhum. Eu acho que também talvez em Estômago também. Mas quando chega esse ponto, assim, de eu falar, cara, eu não vou fazer isso aqui, eu não escolho esse papel, eu não quero pegar esse papel, porque eu cheguei nesse nível de escolher o que eu quero fazer. Então, até chegar a esse ponto, acho que é um longo caminho, né? Eu acho que a gente tem caminhado para isso, eu espero que sim, mas a nossa profissão é muito, muito, muito difícil. É muito complicado a gente... Pô, tenho carreira há 25 anos. Trabalho com isso há 25 anos. E só agora, aos 33 anos, eu estou tendo essa oportunidade de destaque numa novela. É muito complicado a gente negar um trabalho tendo conta para pagar. Sim. Tendo que sobreviver. Principalmente depois da pandemia, com a pandemia, enfim. Então, eu não... Quem sou eu, assim, para julgar ou apontar um colega de profissão, preto, preta, que aceite um papel desses? Uhum. Porque a gente precisa sobreviver. Mas eu acho incrível quem chega a esse patamar de escolha. Mas eu acho que é um caminho que o mercado também já tem revisto, né? Por exemplo, na nossa novela, o próprio Babu ele faz um padre. Sim. Eu sou fotógrafa. O personagem do Bucaça, por exemplo, que é um preto retinto, é promotor. Uhum. Então, eu acho que é um caminho sem volta, eu espero que seja. Sim. Esse movimento verdadeiramente antirracista, né, de ações concretas, para que consolide esse abandono dos personagens estereotipados que são escolhidos para nós. E você falou que a novela, em Amor Perfeito, tem boa parte do público, do elenco, da produção, são pessoas pretas. Já vai na fé, acho que a maioria é preto, né? Uhum. Novela com o maior elenco preto da Globo. Mas ainda é cota? Ou isso já está mudando já? Ou ainda assim, não, isso aqui ainda é cota? No nosso projeto, na nossa novela, eu não sinto isso. Mas em outras produções, com certeza, ainda é cota. Talvez tenham ampliado um pouquinho essa cota, mas em algumas produções ainda é cota. Uhum. Você também está também os outros. Uhum. Só aqui, em off, aqui, ninguém vai ficar sabendo o que acontece com o Marcinho, que ele apareceu lá no final, não aconteceu que na próxima temporada. A gente corta essa parte. Aguardem a segunda temporada. Mas em os outros, você interpreta a Joana. Uhum. Uma mulher que engravidou na adolescência, Uhum. está com a filha adolescente grávida, Uhum. na mesma situação. Aqui um spoiler aqui. Quem não assistiu, por favor, assista os outros, que é uma baita série. Uma ex-mulher de miliciano. Como é construir um personagem desse? Assim, que vem uma carga muito pesada em cima disso. Por exemplo, na primeira cena que você aparece,
que o Sérgio, né, que interpreta pelo Aristóteles, bate na sua porta ali com aquela força, já dá uma angústia. E, gente, o que vai acontecer aqui? É o milícia entrando na casa de um preto. O que vai acontecer aqui? Como eu construí um personagem assim? Joana é uma mulher muito vulnerável. Sim. Muito fragilizada. Principalmente pela história e principalmente também pelo envolvimento com o Sérgio, né? Personagem do Edu. É uma mulher preta que engravidou na adolescência de um cara que na época era policial, corrupto. Sim. E ele quis que ela tirasse o filho. Ela não aceitou. Enfim, são camadas. É uma subjetividade muito profunda, assim, né? Criar esse passado. Porque não mostra o passado dela nessa primeira temporada. Sim. Então, e também não é dito muito sobre o passado dela no que eu li, no que me passaram. Então eu tive que meio que, de certa forma, criar uma história para ela com o passado, para ter essa carga que é mostrada minimamente. A minha personagem entra nos 2 últimos episódios, né? Então eu tive pouco tempo de preparação para construí-la. Então, o pouco tempo que eu tive, eu quis mostrar muito dessa... que ela é magoada, que ela depende financeiramente do Sérgio. Ela tá no envolvimento, ela tem vários relacionamentos, ela sai de relacionamento para relacionamento. Na série, ela tá no relacionamento com um cara que também é branco. A filha dela sai de casa justamente porque a filha não aguenta mais esses relacionamentos que a mãe tem. Então, tentei deixar de alguma forma essa falta de firmeza que ela tem na vida, assim, porque ela depende financeiramente de um, depende emocionalmente do outro, e ela não consegue se bastar no sentido de quem eu sou, sabe? Assim, acho que ela tá nesse... Ela vai se descobrir ainda, porque talvez ela não tenha tido oportunidade, tempo, tendo sido mãe grávida, tendo sido mãe nova, não tendo emprego. Acho que ela é uma mulher meio sem perspectiva, assim, que talvez também tenham feito ela acreditar que ela não tem outra escolha. Sim. Queríamos fazer uma pausa agora para o comercial, a gente volta já já. Até o próximo bloco, gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Ludmila Rastenreiter, criadora do Empoderamento Contábil, e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta com o podcast Voz Afro, recebendo aqui a Kênia Bárbara. A gente falou no bloco anterior, você falou um pouco sobre a Joana, né, e os outros, e também sobre a Lucília também. A gente observa 2 coisas ali. Essa semana, da gravação aqui, tá, gente? Essa semana teve uma fala, uma cena de você, da Lucília com Orlando, né, novela, em que a Lucília fala com ele assim que, quando ele volta do Canadá para ficar com a Maré e tal, a Lucília fala com ele que jamais um homem faria isso por ela. E a gente vai para a série Os Outros, a gente vê também um personagem também bem sofrido também, que é a Joana, uma mulher negra, que teve um filho com homem branco, como você falou, tentou também o aborto também, como fez com a filha, né? Com a filha agora. E a gente vê um padrão assim do abandono da mulher negra. E conversando com algumas mulheres negras, até amigas minhas mesmo, eu já ouvi elas falando muito assim, olha, o homem negro que se relaciona com mulher negra, normalmente é para sair, é para uma noite, é para curtição, é para pegação, para andar na rua um pouquinho e tal, mas na hora do matrimônio ele escolhe mulher branca. E aí a gente vê isso na série um pouco, a gente vê um pouco disso na novela, a gente vê isso na sociedade. Como é que você enxerga isso, essa questão desse abandono da mulher negra? Ele é real, dessa construção racista, né? Nós somos colocadas como a base da sociedade, quase não consideradas mulheres, dignas de, inclusive,
serem tratadas como tal, serem cuidadas, amadas. Mas eu gosto de ter cuidado ao falar dos homens pretos. Porque eu acho também meio problemático, levando em consideração todo o nosso histórico. Sim. De toda a nossa construção pautada, né, no racismo, assim, e as nossas fragilidades, subjetividades sendo completamente atacadas. Eu prefiro ter o cuidado de não generalizar sobre o homem preto. Que todo homem preto, no final das contas, vai escolher uma mulher branca. Ou que toda mulher preta vai ser abandonada por um homem preto em algum momento da sua vida. Isso acontece, mas eu prefiro ter o cuidado, assim, de não colocar nesse lugar. Mas na questão da novela, o Orlando, ele volta do Canadá por uma mulher branca. Sim. E o amor que a Lucília teve por ele, ela não teve de volta. Até porque ele a via como uma irmã. Eles foram criados como primos irmãos. Então, e ela também tinha uma obsessão pelo primo. Então, talvez essa expectativa que ela tinha de realizar esse amor com ele estava só na cabeça dela mesmo. Porque ele nunca a viu como mulher. Por mais que ela quisesse muito e amasse muito ele. Mas, no geral, esse abandono que a gente tem, que a gente sente, é muito doloroso, assim, é muito dolorido. Porque a gente também foi estruturado numa noção de amor romântico, de contos de fada, vibes Disney, princesas e príncipes e cavalos brancos, que não é real. E isso está muito enraizado na gente, né, no nosso imaginário, de que a gente só se realiza no amor dessa forma. Se for com um príncipe encantado, se for um amor romântico. Só que, à medida que eu fui crescendo como mulher, estudando, me aproximando mais, inclusive, da minha ancestralidade, hoje em dia eu entendo o amor completamente diferente. Renato Nogueira é um ótimo autor, que eu sou fã, e ele fala sobre o amor. Ele fala muito sobre esse outro tipo de amor, que não é o amor romântico. E eu gosto de entender o amor como de várias formas, de várias linguagens. Cada um acho que também pode ter o seu entendimento sobre o que é amor, sobre o que deseja para si. Então, acho que é por aí, assim. Hoje em dia eu acho que eu tô mais, inclusive, focada num amor próprio, que vem de dentro para fora, do que esperando que ele venha de alguém, assim. Nessa expectativa da felicidade através do outro. Isso também eu consegui aprender com o tempo, e graças à minha mãe Oxum, que me ensina a olhar para o espelho e me ver antes de qualquer outra coisa. Eu aprendi um pouco isso em terapia. Eu faço terapia semanalmente e eu vi muito isso. Ele assim, fala comigo assim: a gente não precisa de ninguém para ser feliz. Você tem que ser feliz você mesmo. O outro não pode vir para te fazer feliz, é para complementar a sua felicidade. Acho que um pouco disso, né? Com certeza. Terapia também me ajuda muito. E você falando sobre ancestralidade, eu anotei aqui que em 2020 você esteve no elenco da peça Iabá, Mulheres Negras, que a peça fala bastante sobre isso, né? Sobre ancestralidade, e traz com ela entre as 10 personalidades da diáspora. Como foi para você lidar com a sua ancestralidade? A minha ancestralidade, ela começou a ficar... Essa busca começou a ficar mais presente, aflorada, assim,
depois que eu saí de casa. Depois que eu saí de Juiz de Fora. Eu fui criada católica, minha família praticamente toda é católica. Ou tem alguns evangélicos também. Eu era muito cristã, muito beatinha, assim. E aí eu comecei a ter experiências mediúnicas, então eu comecei... E a religião não respondia ao que eu estava vivenciando. E eu comecei a buscar as respostas onde eu achava que eu podia encontrá-las. E aí eu fui pro kardecismo, mas também é uma religião muito embranquecida. Mas a minha família, ela sempre teve contato com benzedores, a minha avó materna benzia a gente, então sempre teve essa relação, essa mistura, assim. E aí foi ficando mais forte à medida que o caminho foi me levando para esse reencontro, que era inevitável, que seria inevitável. E aí, há 2 anos, eu encontrei o meu lugar, minha casa de santo, o Axé Igiomim, ele é Axé Igiomim, minha mãe de santo, sua bênção, minha mãe Wanda do Molu. A minha casa é uma casa de Oxum, eu sou uma mulher de Oxum, então minha mãe estava me levando para casa. Então há 2 anos eu sou feita no santo e me realizo demais, eu acho que é uma das minhas maiores realizações, a honra de ser uma mulher de axé. E como é assim, foi para a questão familiar, porque ainda hoje, 2023, a gente ainda ouve um certo preconceito com religiões de matriz africana. Ouvi muito isso. Eu também sou de berço católico, depois fui para a igreja protestante, e hoje eu falo que eu sou cristão. Eu não frequento uma igreja hoje. Às vezes sinto falta até, mas não frequento, por N motivos. Mas a gente vê muito isso, essa questão desse preconceito com a religião de matriz africana. E isso acontece com amigo, com família, com pessoas próximas a você. Como foi para o seu redor lidar com isso? Teve esse preconceito também ou não? Não senti diretamente esse racismo religioso. Mas é uma coisa também que eu acho que, de certa forma, eu não deixo chegar, assim. E se chegar, ou eu vou ignorar completamente, ou eu vou rebater, responder à altura, sabe? Mas no meu seio familiar, eu não sofri diretamente em relação a isso. Nem quando eu assumi a minha bissexualidade, também não senti nada. Então acho que eu sou sortuda. É quase que uma exceção à regra, né? Com a exceção à regra. A gente fala também hoje, Kênia, muito em aquilombamento. É uma palavra que está em voga mesmo assim, e eu vejo as pessoas hoje assim, utilizando o aquilombamento, o afrocentrismo, o combate ao racismo, de forma comercial até, para falar que não, eu sou aquilombado, eu creio nisso, eu prego isso, eu sou afrocentrada, aquela coisa toda e tal. Só que rede social você mostra o que você quer mostrar. No dia a dia não é bem assim. Qual o caminho que a gente deve seguir assim, para realmente ter um audiovisual aquilombado, a gente ter um cinema aquilombado, a gente ter uma comunidade racialmente consciente, né? Porque a gente vê muito essa questão mesmo do totem, né? Não sou racista, tenho até amigo negro, não sou homofóbico, tenho amigo gay, e por aí vai. E a gente é usado como totem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, qual o caminho que você vê assim, para a gente mudar esse patamar e parar com essa coisa de... Como eu vou dizer, viver o que realmente você é. Não ser aquela pessoa de rede social e a pessoa da vida real. Pergunta difícil, né? Tu quer me botar essa responsabilidade. Eu não sei qual o caminho. Porque somos muito diferentes. Sim. Estamos inseridos nesse jogo, né, midiático, de rede social, de filtros e perder engajamento, ter engajamento, likes e dislikes, meu Deus, perdi seguidores, ganhei seguidores, não sei o quê. Então eu acho muito complicado. Acho que é uma coisa, um trabalho individual mesmo, assim. O que você quer pra você, se você tá satisfeito ou não, sendo
uma pessoa aqui e outra pessoa ali. Eu acho que é isso também, a responsabilidade de cada um, assim. Construir esse caminho honesto ou não, enfim. Cada um com a sua verdade e suas escolhas. E nesse período assim que você começou a ingressar, né, na carreira de atriz, sentiu em algum momento preconceito racial com você? Você era mulher negra nesse meio? Eu acho que sim. Eu acho que só o fato, por exemplo, de eu fazer o teste para um projeto, para um produto, que só tem talvez aquele papel para uma pessoa preta, isso já é uma resposta a isso, né? Uhum. Eu lembro que a única vez que eu pensei em desistir da minha carreira foi quando eu participei de um concurso para entrar, se não me engano, numa temporada da Malhação, enfim. E aí eu acho que tinham 120 pessoas para fazer a seleção. E eu lembro de, na fila, só termos eu e uma menina pretas. Aquilo dali, obviamente, já chamou minha atenção. E aí, depois do primeiro teste, do segundo, não sei, eu fui eliminada e ela foi aprovada. Mas ela também não chegou até a final, não entrou pra Malhação, pra novela. Ali eu tive uma sensação de não vai dar, não vai acontecer. Porque era muito desproporcional. Você vê aquela fila, aquela quantidade de gente e tem um pingo ali no meio, sabe, assim. E você... Não sei, era uma sensação de que você estava ali para cumprir cota, mas que você mal seria realmente avaliada, analisada, levada em consideração o seu talento, sabe? Uhum. Como se você está aqui para cumprir isso, mas e o olho passa por você, assim. Não te enxergam. Então, depois que eu saí dali, eu lembro dessa sensação de que durou alguns segundos. Tipo assim, não quero mais. Graças a Deus passou. Você acha que essa foi a pior dificuldade? Ou teve piores que essa nesse trajeto, até chegar hoje? Não, eu acho que... Não, foi dificultoso esse caminho. Foi dificultoso, sim, esse caminho. Eu era de Juiz de Fora, eu precisava vir para o Rio ou para São Paulo para fazer os testes e tal. E é isso, né? A concorrência é grande, eram poucos papéis. O gasto que a gente tem para ir se deslocar, enfim, para se alimentar, para ficar nesses lugares. Acho que isso tudo soma as dificuldades. Tem alguém que te inspirou assim, assim, essa pessoa me inspirou a ser atriz? Tem alguém? Normalmente tem, né? Quando eu era... Alguém ou alguéns? E eu trabalho com ela hoje, Isabel Filardes. Sério? Que assim... Quando eu vi ela a primeira vez, que se não me engano foi ano passado, eu fui chamada para fazer uma participação num filme, que ainda vai estrear, e ela estava no elenco. Uhum. Mas eu não sabia. E aí a gente estava hospedado no mesmo hotel, e aí eu desci para tomar café e eu vi ela. E aí eu falei, talvez ela esteja no filme. Mas sabe quando você olha a pessoa, você fala... Não sei agir, não sei como reagir a essa pessoa. E sempre me comparavam a Ritinha, a personagem dela, quando eu era novinha, né? Sim. E aí falavam que a gente era parecida e tal, não sei o quê. Ela foi uma grandíssima inspiração. Com certeza. E tem alguém assim que você não trabalhou e você pensa assim, eu queria muito estar com essa pessoa, seja diretor, seja ator também? A Viola Davis, pra mim, é um... Tipo, eu sou muito fã dela em vários níveis, assim. É uma questão de admiração que vai para além do talento dela, sim, né? A dona Ruth de Souza, eu queria muito ter tido a oportunidade de contracenar com ela. São várias as pessoas, eu espero que eu consiga. Tem muitos atores jovens também, meus amigos da Martins Pena, que são grandes atores, vontade de fazer grandes trabalhos com eles também. Sendo a Viola, tô lendo a biografia dela. Eu vou adquirir esse livro. O livro tá aqui no estúdio até. Que massa. O livro tá aqui. Tô doido pra comprar esse livro. Excelente, excelente mesmo.
Kênia, mais uma pausazinha, a gente volta já já para o último bloco aqui do Voz Afro. Olá, eu sou a Thaís Bernardes, jornalista, fundadora e CEO do portal Notícia Preta, e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta para o último bloco aqui do podcast Voz Afro com a Kênia. A gente falou um pouco sobre a série Os Outros, né? Bem pouquinho assim, você não quis me falar o que vai acontecer, como assim e tal. Eu tô aqui furioso para saber o que vai acontecer. Eu adoro spoiler, eu gosto muito de receber. Mas falando sobre audiovisual, Os Outros é uma série assim fantástica, fantástica mesmo. Assim, como eu te falei, eu tô falando assim, aqui em off aqui, eu sou viciado em produções nacionais, viciado em séries, em filmes, documentário, eu adoro mesmo. E aí, a série Os Outros ainda assim, eu já vi muita gente falando comigo assim, cara, a série brasileira não deve ser tão boa assim. E nem assiste, na verdade, né? Uhum. Mas se fosse hollywoodiana, com certeza, tava aquele sucesso e tal. Por que você acha que ainda há tanto preconceito ainda com as produções nossas, nacionais? Ai, por quê? Eu acho que em relação à qualidade mesmo. As pessoas esperam um tipo de produto que... É porque, assim, as produções hollywoodianas, elas são... Porra, tem dinheiro pra cacete, né, envolvido. E aí, talvez, né, a nossa... Aqui no Brasil, a gente tem pouco investimento, aquelas coisas. Talvez esperem isso, pouca qualidade, roteiros que te chamem a atenção. Talvez porque, geralmente, as histórias brasileiras, né, o nosso cotidiano não seja, sei lá, não chame tanta atenção. Mas Os Outros realmente quebrou barreiras, assim, porque foi a série mais assistida entre todos os streamings e é um baita sucesso. Assim, dessa audiência, eu acho que eu sou responsável pelo menos por 10%, porque eu já vi algumas vezes, eu voltei ao episódio para ver de novo e tal, que eu gosto muito mesmo. Mas você falou assim, talvez o cotidiano nosso não interesse tanto. Só que tem 3 filmes do nosso cotidiano que quebrou barreiras também. Uhum. Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2. Uhum. Só que são contextos também bem específicos, né? De periferia, favela, violência e tal. Violência vende mais? Olha, acho que sim. Eu acho que sim, infelizmente. Principalmente se tratando de violência contra corpos pretos. Eu acho que, sei lá, infelizmente. E aí a gente voltando ainda em outros filmes também, como que não é violento, mas trata muita história assim, histórias reais. É algo também que às vezes interessa muitas pessoas, né? O caso do Meu Nome Não é Johnny. Uhum. A história do João Estrela e tal. Também causa um certo interesse também, curiosidade também. O que aconteceu com aquilo, com aquele cara mesmo, quero ver a história e tal. Uhum. Isso também traz também um pouco também de curiosidade, você acha? Eu acho que dependendo da personalidade da pessoa, né, que está sendo contada sobre quem, fica curioso, né? Mas é isso, esse cara é um cara branco, né? Da classe social dele, enfim, que desperta um outro interesse. Talvez se fosse a história de um homem preto, não fosse tão atrativo assim. Você quer ver um exemplo disso? Pixinguinha, que o Sr. Jorge interpreta. É um baita filme, E não teve tanta comoção. Exatamente. Pixinguinha é um caso bem, bem específico. Falando ainda de filme, você também ficou... Assisti. E aí? Não lembro se eu assisti em casa ou no cinema. Acho que foi no cinema, assisti no cinema. Eu achei foda, mas talvez eu tenha tido uma outra expectativa do filme. Acho que não mexeu tanto comigo. Mas você já imaginou aquilo acontecer? Baixar um decreto aqui, vamos colocar todos os negros agora de volta para a África? Cara, é muito doido isso, né? Navio. Pensar nisso. Vai ser até navio, nem vai ser avião, vai ser navio, assim, para ser bem raiz mesmo. Cara, ia ser incrível, né? Mas eu acho que... Incrível? Não, eu acho que incrível no sentido de a gente, na nossa liberdade, querer retornar. Querer ter mais contato com a nossa cultura e tal. Mas, com certeza, é uma parada muito louca, né? Da gente ser obrigado... É quase o inverso, né? Que a gente foi sequestrado de lá pra cá e a gente ser sequestrado daqui pra lá.
absurdamente louco. Absurdamente louco. Eu não sei se seria incrível porque seria muito forçado, né? Aí seria assim, tem Não. que ir. Não, é. Eu tô falando do incrível no sentido de a gente ter essa conexão maior, assim, esse intercâmbio mesmo de ir e vir com o nosso continente. Sim. Mas de uma forma, obviamente, de acordo com a nossa vontade, assim. Já foi na África? Nunca fui. Tem Nunca saí vontade? do Brasil. Nunca saiu do Brasil? Sério? Aham. Mas tem vontade de ir na África? Com certeza. Tem um país específico assim? Eu quero conhecer esse lugar aqui. O Quênia, por causa do meu nome. Sério? Tenho muita vontade de conhecer. E a gente tem uma ideia de África, assim, de tudo muito pobre, né? Ah, é. Tudo muito pobre, tudo miserável. E não é bem assim também, porque há muita riqueza na África. Uhum. E falando um pouco em África, recentemente a gente viu, né, que foi até no Espírito Santo que eles desembarcaram, 4 homens negros que vieram no leme de um navio. Não sei se você chegou a ver essa notícia. Eles são nigerianos, eles acharam que o navio estava indo para a Europa, só que o Brasil veio para o Brasil. O navio veio para o Brasil, eles foram achados pela Polícia Federal no leme do navio, perto do motor mesmo. Meu Deus. Viajaram 13 dias ali, num perigo gigantesco, tentando uma vida diferente, né, da que eles têm na Nigéria. Uhum. E aí uma coisa assim, agora fugindo um pouco da atriz, fugindo um pouco da dramaturgia, a sua opinião em relação a isso mesmo. A gente vê um movimento muito grande de pessoas africanas saindo do continente africano, indo para a Europa, imigrando alguns para a América do Sul, alguns para a América do Norte, tentando uma vida melhor. E os países europeus, principalmente, fecham muita porta, fecham muita barreira. Exploraram a África a vida inteira, né? Até hoje ainda exploram a África, mas fecham a porta. A gente realmente está num mundo globalizado? O que é globalizado? O que seria globalizado? Porque tem essa exclusão, né? A África não está incluída o continente africano não está incluído nessa globalização, né? Então, se for nesse sentido assim, acho que não. E falando um pouco sobre você também agora, assim, a questão da sua profissão e tal. Você chegou agora, vamos colocar que está no auge, mas que aqui, né? Que a pretensão é chegar aqui. Uhum. Nesse auge aqui, que você tá uma atriz conhecida, de um certo renome já, está uma novela das 6 da Globo, uma série sensacional que Os Outros, que você ainda insiste em não me dar spoiler. Eu tô aqui ainda querendo esse spoiler, você insiste em não me passar. Desculpa. Mas como é lidar com esse reconhecimento agora, Kênia? Ai, olha, é uma coisa que eu espero há muito tempo. Acho que não só eu, todos os meus colegas, assim, principalmente meus colegas pretos. Porque eu acho que tem uma coisa também, às vezes, de duvidarem da nossa qualidade. Sim. Como se talvez a gente não desse conta, por exemplo, de uma personagem difícil, enfim. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma parada, vou fazer ela muito bem feita, entendeu? Tipo, a gente quer mostrar o que a gente é capaz de fazer. Então, ter o reconhecimento de todos esses anos de trabalho, por todos esses anos de trabalho, né? De estudos. Não é uma coisa chegar e fazer. Eu estudo, eu trabalho, faço teatro há muitos anos. Então, ter esse reconhecimento é importante, assim. Também como uma forma de caralho, tá fazendo sentido, sabe? Sim. As pessoas estão enxergando e tal. Acho que é uma coisa que a gente que trabalha tanto, que luta tanto para conquistar esse lugar, que a gente merece. Sim. Você comentou em relação a um filme que estava fazendo também, né? Qual o nome dele? Pode falar do filme? Filme? Você comentou, não, acho que no bloco anterior, não sei. Que eu tô fazendo? Se você fez, não? Não tô fazendo. Eu fiz um filme. Ah, sim. Qual foi? Foi O Juízo. O Juízo. Dirigido pelo Andrucha. O roteiro da Fernanda Torres. A Fernanda mesma da série Os Outros, né? Isso. Mesmo dela.
Outra coisa que eu te perguntar sobre a nossa dramaturgia brasileira. Ela está passando por um momento agora, não vou dizer de acalambamento, porque de de mudança, né? De ter mais atores, como Vai na Fé, por exemplo, a novela predominantemente negra. Nós temos a própria Amor Perfeito, que você comentou, né, da produção de atores também, bem igualitário ali. Você acredita ser possível fazer 100% aquilombado? Você acha que a gente vai chegar ao ponto de ter uma série, por exemplo, uma série como os outros da vida, assim, que é uma série de sucesso, 100% aquilombada? No Brasil? No Brasil. Eu espero que sim. Curto, médio e longo prazo? Talvez mais longo prazo, porque a gente precisa de grana, né? E geralmente o dinheiro tá na mão da galera branca. Então, talvez um pouco mais distante, assim. Mas eu espero que sim. Vamos trabalhar para isso. Você pretende também fazer outras coisas também? Como produção, direção? Ou você já faz? Eu gosto de direção. Mas nunca tive a pretensão, não por enquanto, quem sabe, talvez. Quem sabe. Uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, eu acabei não te perguntando isso no início, eu ia te perguntar, acho que acabei esquecendo, na verdade. Como é que foi a primeira experiência com câmeras? Porque, por exemplo, você fez muita coisa e tal, mas você assim, vou gravar uma novela agora, que tanto de câmera ali, e um set de filmagem. Como foi a primeira experiência? Quando eu entrei para a escola do Wolf, a gente tinha aula também de televisão. Então, eu consegui ali aprender bastante coisa. Aprender tecnicamente, né? O trabalho dentro de um estúdio. Acho que foi tranquilo. Acho que porque eu tive essa base, assim. Foi tranquilo. Mas deu que eu fiz na barriga? Cara, não tive. Sério? Não tive friozinho na barriga. Caramba! Tipo, a primeira vez que eu gravei, inclusive, minha primeira cena na novela, que foi... A gente tava no cemitério, foi no cemitério com o Diogo, gravando a cena do enterro do pai dele. Foi tranquilo. Sério? Foi de boa. Depois você me ensina, então, que é engraçado, que todo episódio que eu gravo, desde o primeiro, que é só o áudio só, eu fico nervoso às vezes. Todos eles. Assim, mas o nervosismo é normal, né? Dizem que faz parte, né? Faz parte. Eu acho que eu fico mais nervosa quando eu entro no palco, que eu vou fazer um espetáculo, que o negócio é ao vivo, do que quando eu entro no estúdio. Que tem um controle maior ali, né? Teatro... É estúdio se errar, volta, entendeu? E tal. Agora, teatro é babado. Gente, mas... E também como, tipo... Às vezes, dependendo da cena, por exemplo, a gente tem que estar muito concentrado, né? Às vezes é muita emoção, não sei o quê. E aí isso foge completamente da cabeça. Você falou sobre também a questão do reconhecimento, né? Que você esperou por isso a vida inteira, por esse momento. Lidar com a fama é difícil? Ou não? Eu não sei. Tem sido simples? Eu não sei se eu sou tão famosa o suficiente. Eu acho que é. Eu acho que é. Para pessoas como eu, que acompanham muito a produção nacional, para mim É diferente lidar com as pessoas levando tanto em consideração o que você faz e o que você fala. Terapia. Eu até falei isso pra minha terapeuta outro dia, que duas meninas, filhas de uma colega de trabalho da minha mãe, foram lá em casa, quando eu estava em Juiz de Fora, foram lá em casa me ver, e elas, fãs do meu trabalho, fãs da personagem, e aí elas falando que eu fiz um vídeo, postei no Instagram, um vídeo fazendo o penteado da Lucília. E aí elas falando que, a mãe delas comentando que elas compraram o gel que eu sugeri, que elas falaram, não, tem que ser esse. Aí no vídeo a gente fala de puxar bem o olho pra ficar, é quase um lift que a gente faz, né? E elas falaram, não, mãe, tem que puxar muito, não sei o que. E eu falando, cara, as pessoas ficam muito atentas, né, ao que a gente fala e ao que a gente faz. Então eu acho que isso é um lugar que me chama um pouco mais de atenção também. Por exemplo, eu tá na rua e de repente eu vejo alguém tirando uma foto escondida. Eu ri muito quando eu vi. Mas você para pra pensar, cara,
meio estranho também, sabe? Eu acho que, enfim, tô aprendendo. E como é que você faz? Qual é o seu exercício, por exemplo, para não deixar que isso mude a sua essência, quem você é? Eu costumo dizer que eu tenho orixá, eu tenho minha mãe de santo, tenho minha família para me lembrar sempre quem eu sou. E quando você fala em família, o que você lembra? O que você vê? Minha criação, né? A criação que eu tive, o jeito como eu lido como eu trato as pessoas, como eu me relaciono. Sou muito afetuosa, sou a pessoa que abraça. Sagitariana. Sagitariano com ascendente em peixes. Então eu sou muito afetuosa. Quando eu tô no meu local de trabalho, eu gosto de agregar, gosto de estar junto. Até porque a gente depende um do outro, né? E se o ambiente... E melhor que o ambiente esteja leve, seja divertido, seja acolhedor, seja de cumplicidade, confiança. Mas é isso. Acho que é isso. Estamos chegando ao final. Não. Infelizmente. A gente ficaria aqui mais 1 hora fácil aqui conversando. Como você se vê, não a atriz nesse momento, a pessoa física, Kênia Bárbara, como se vê em 5 anos? Aquela outra perguntinha clichê, né? Que você viu lá. Aquela outra clichê. Não pensei também. 5 anos, eu tô com 33 agora. Como as coisas mudam, né? Se fosse um tempo atrás que você me perguntasse isso, eu ia falar casada. Hoje em dia não é mesmo assim. Mas tá com o meu nome consolidado, sendo uma referência de profissionalismo, de qualidade de trabalho, de excelência. Tá bem financeiramente. Tem minha casa, meu carro, enfim. Seguindo meu caminho de axé, claro, com certeza. Eu acho que é isso, assim, essa construção dessa vida que a gente, que pra gente que é preto, demora um pouco para se realizar, né? No sentido de ter casa própria, bens e tal. Então, como esse lado também é muito importante pra gente, Sim. Eu quero estar bem também na questão material. E a atriz? Porra, fazendo... Trabalhando muito, com bons personagens, boas personagens, tanto em novela, quanto em filme, quanto série, teatro, que é a minha casa, que eu amo demais. Sei lá, coisas internacionais, talvez, prêmios. São objetivos, né? Não sei se o objetivo é exatamente o prêmio, mas eu acho que o prêmio é um reconhecimento também, né? Então, Exatamente. Isso, fazer bons trabalhos, tá boa, tá bem. Uma mensagem final para quem quer, por exemplo, iniciar na carreira de atriz, ator, e está com dificuldade. Eu recebo muitas mensagens, eu acho isso muito legal, eu recebo muitas mensagens de meninas e meninos que querem ser artistas, que perguntam, poxa, eu já tentei tanta coisa, como eu faço, qual é o caminho, não sei o quê. E eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Ai, que bom, que legal. Inclusive as pessoas ficam me perguntando às vezes, é você mesmo que responde? Eu faço um vídeo. Sou eu. Ou mando áudio. Mas é isso, a gente... é um sonho, e é um sonho muito difícil de ser alcançado, né? Então tem que ter também um cuidado para conversar com essas pessoas e falar dos caminhos possíveis. Mas uma menina esses dias me mandou uma mensagem, até ela falou, não sei se você lembra de mim, mas eu te perguntei um tempão sobre como ser artista. Ela me mandou uma foto, ela está num espetáculo, e ela falou que eu ter respondido a ela fez ela não desistir. Ajudou ela a não desistir desse sonho. Mas eu sempre falo para essas pessoas que me mandam mensagem, estudo. É complicado quando você é de fora do eixo Rio-São Paulo. Então, é interessante ir para essas cidades. Procurar
talvez uma agência, agentes que ajudem, né, que tenham um contato maior sobre os testes e tal. E ser teimosa mesmo, não desistir, porque precisa. Insistência, né? Insistência, E persistência. E persistência. Kênia, muito, muito obrigado pelo papo. Obrigada. Foi muito, muito bom. Massa. Feliz demais de receber aqui hoje. Obrigada. E já fica o convite para os próximos. Oxe, só chamar. Vamos ter pauta toda semana. E pauta tem bastante pauta mesmo. Obrigado mesmo. Obrigada. E para vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.